Saudações, eu sou o William Moraes e no vídeo anterior eu disse que gravaria os próximos 3 vídeos na sequência. E eu tentei. Gravei um, mas veio a chuva forte e derrubou. Mentira. Veio a chuva forte e não teve como gravar mais. E são dias com chuva aqui. Agora está chovendo bem fininho. Pode ser que fique mais forte. Eu espero que me dê 30 minutos para gravar pelo menos mais este vídeo. O vídeo que eu gravei na sequência do anterior, que vocês talvez já tenham assistido, o primeiro do ano, eu gravei perguntas e respostas e vai ao ar na quarta-feira. Para hoje, eu queria gravar um vídeo de relato, e como está tão difícil gravar vídeo com essas chuvas, eu vou gravar pelo menos esse nessa brecha que a tempestade deu. Esse relato eu queria que fosse ao ar hoje porque ele é muito completo em muitos aspectos de experiências que podem acontecer com uma pessoa fora do corpo físico. E aqui, alguns detalhes eu já vou ter mencionado em live ou perguntas e respostas. Eu sei que tem um caso específico aqui que eu já cheguei a comentar em conversas, mas o relato completo eu não fiz e ele é grandinho. Então, vamos lá e eu vou comentando ou comento no final de acordo com o que eu achar necessário. É um relato do dia 10 de abril de 2019, ou seja, foi lá no começo da reclusão social. Eu me vi embarcando em um elevador e é muito recorrente que os elevadores levem a lugares estranhos e funcionem de uma forma muito estranha em meus sonhos e projeções. Até considero que a maioria é projeção. Tem elevador, para mim já é projeção. Impressionante. Elevador e transporte, tentar voltar para casa. Elevador é a mesma coisa, tentar chegar num lugar e não conseguir. E acredito que isso me alertou exatamente por causa disso. Entrei em um elevador um tanto maior do que o comum e percebi que eu estava fora do corpo. Eu cheguei a sair do elevador, mas outras pessoas entraram e eu pensei, tá, posso ver onde isso vai dar, e entrei de novo. Porém, acendeu uma luz vermelha sobre a gente lá dentro e eu saí no último instante antes de fechar a porta e fiquei com algumas pessoas do lado de fora. Mas eu sabia que estava num andar muito alto de uma edificação e no corredor à esquerda era escuro, bem intimidador, não tinha luz ali. E eu falei com as pessoas, não sei se fizemos uma boa escolha ao ficarmos aqui, ao escolhermos ficar aqui. Então fomos para a direita, que é o corredor liberado, e tinha uma mulher que tirava os calçados das pessoas mais para frente e os triturava numa máquina. Jogava os calçados ali e as pessoas tinham que seguir descalças. Ah, sim, ela estava numa escada, numa das... aquelas... depois da escada tem, né, uma... não sei como é que chama aquilo, antes de continuar descendo a escada. E eu falei, não vou descer por ali não. E eu optei por escalar uma estrutura que, após um pulo não muito grande, me deixava no andar que estava cheio de gente. É uma estrutura, eu desci por ali, ela ia só até certo ponto, então eu saltei e fui lá para baixo, onde tinha muito mais gente.
mas muitas coisas estranhas estavam acontecendo ali, para minha opinião. E eu resolvi acordar. A questão de pessoas perdidas, pessoas triturando sapatos, direcionando outras pessoas para outros lugares, eu achei que não era uma boa experiência e Arthur. Saí da cama, mas estava me sentindo leve. Então, na verdade, eu achei que tinha acordado. Olhei para o quarto, questionando se ainda estava fora do corpo, mas meu quarto estava muito parecido como é no físico, o que raramente acontece. Então, para ter certeza, eu saltei e flutuei, e constatei ainda estar fora do corpo físico. Como eu fui para perto do teto quando eu flutuei, eu passei por ele, mas assim que eu fiz, tudo ficou escuro por causa do borrão que dá quando você ultrapassa, às vezes, as coisas. E eu voltei na tentativa de voltar a enxergar, mas não funcionou. Sabendo que é comum ficar assim na proximidade do corpo físico, pela minha ligação com ele, que está de olhos fechados, em repouso, eu resolvi me afastar, atravessando a porta e seguindo em direção até o portão, e depois voltei a enxergar. Então eu sei a distância daqui até lá. Eu sei que eu vou passar por uma parede, porta, um muro, e é um muro da varanda, e depois andar um bom tempo para chegar lá fora. E fiz isso às cegas. E é uma questão muito psicológica. Às vezes, se você fecha os olhos no astral, tem uma dificuldade em abrir. Às vezes fica tudo escuro e demora a voltar. Tem que manter a calma e entender que é assim. O psicológico afeta muito, estar conectado a um corpo físico, independente da distância, para algumas pessoas vai afetar. Então resolvi descer a rua e virei a esquina, onde sempre viro. Quase sempre. Desci um pouco, mas nesse instante eu senti aquelas presenças de alguém grudado em mim, nas costas. Em 2019 isso aqui para mim já era comum, escrevi aqui. Isso é comum, na verdade. Quando estamos vulneráveis, como eu estou aqui, eu tenho uma análise de que eu estava emocionalmente abalado, extremamente abalado, e por isso eu dava brechas, mas atualmente eu considero que não é apenas isso não. A questão do excesso de energia ectoplásmica que transborda, eu acho que eu seria o médium de incorporação ou manifestação fácil, tanto que minha tia é. O meu pai pisou num terreiro de Umbanda e incorporou, é uma coisa mais de DNA mesmo, a forma do funcionamento fisiológico. Enfim, seja como for, aqui eu escrevi que já tinha percebido vários desses seres e, na verdade, eu achei que era um só. Mas quando eu o puxei, vi que tinha mais. Eu envolvia a minha mão em luz e os puxava. Mas estavam grudados, feito um simbionte. Eu já falei disso aqui. É um personagem chamado Venom, do Homem-Aranha, que às vezes é uma gosma preta que toma uma forma de uma cara e está grudado, envolve a pessoa. É basicamente isso, só que eram muitos. E eu estava tendo significativa dificuldade em tirá-los de mim. Então eu me ajoelhei e pensei, talvez eu devesse aprender a pedir ajuda, a ser humilde mesmo, e dar a chance para ver o que acontece, se funciona, como dizem funcionar, confiar em forças além de mim, especificamente em personagens que têm um apelo grande. Então juntei as minhas mãos e pedi, me ajude, Jesus, para testar, né? E nesse instante, na parede de uma casa à minha direita, que descia a rua, né, descendo a rua, surgiu um desenho de uns 30 metros. A edificação lá era maior do que na vida real, aqui, num plano físico. Real mesmo, nada é. Aqui é só mais denso. Então surgiu esse desenho de um Jesus de uns 30 metros. Um desenho. Ele em pé lá. E essa imagem ganhou vida. E brilhou. Só a imagem, como se fosse um desenho projetado. E dissipou o peso que eu carregava dos espíritos grudados.
simplesmente foi aliviando e eles aparentemente foram sendo diluídos, alguma coisa assim. Mas a forma gigante foi diminuindo, diminuindo e se transformou num homem que se projetou para fora da parede, da estrutura, né, do desenho, e não era Jesus. E eu disse, ainda assim muito grato, você não é ele. E o homem disse, não, mas ando na luz dele. Noutras palavras, Jesus ainda serve como referência para muitos, isso é análise minha aqui. E isso fortalece a ideia de Jesus existir, de fato. Mas para mim, nenhum registro que temos aqui é verídico sobre ele, não nas partes que importam. Mas não deixei de agradecer e com sinceridade. Não estava com medo do ataque, nem nada. Eu tratei aquela questão toda com naturalidade, como das outras vezes. Ainda assim, eu não preciso carregar parasitas energéticos comigo, e às vezes é muito difícil lidar com eles. Seja como for, acordei novamente, mas eu não me mexi na cama. Saí outra vez do meu corpo e voltei para a rua, indo para a esquina novamente, a mesma esquina. Eu ia descer a rua, que quase sempre desço, quando eu vi, um tanto mais abaixo, um imenso Hulk gigante lá embaixo. E ele era gigante, maior do que o Hulk da história. E ele vinha com um dedão para baixo, como se fosse para esmagar o inseto, que no caso seria eu. Então ele veio na minha direção. Antes que acontecesse, eu devia me esquivar, eu entendi. Ele ia ficar tentando ali me amassar. A coisa toda me pareceu como um jogo no qual eu estava inserido. Não sei se era onírico, se era alguma coisa, sonho, resquício da minha mente, o subconsciente transbordando para o plano astral e se manifestando, porque acontece muito, ou se alguém assumiu aquela forma, ou alguém projetou aquela forma com algum objetivo. Eu olhei para a minha direita, subindo a rua de onde eu tinha vindo, né? E tinha outro Hulk gigante lá. Olhei para a esquerda, descendo, e a mesma coisa. Então não tinha para onde eu ir, porque a minha rua só tem essas 3 direções. O lado de cá é tudo casa. E eu vi que teria que ficar me esquivando. Mas pensei, não. E resolvi me concentrar o máximo que eu podia para limpar a cena. Se fosse eu projetando aquilo ali, ou pelo menos deixando bem claro que eu não tinha interesse naquilo ali, sei que me recusei e me concentrei tranquilamente para não participar daquilo. E eles pararam, os Hulks, os 3, pararam e se sentaram. Feito, imagina um King Kong, porque eram muito grandes. Eles sentaram, pararam e desapareceram, esvanecendo. Eu estava sozinho e eu olhei para o céu, para ver se eu o via como da outra vez. Aqui eu estou comentando uma vez recente, que eu olhei e tinha nebulosas maravilhosas, assim, em tons de violeta, era magnífico. E não era assim que eu via nessa situação. Era um céu bonito e estrelado, como se eu estivesse no plano físico perto de amanhecer, mas ainda dava para ver as estrelas, porque não era tão claro, embora também não fosse tão escuro. Calmo, eu falei em voz alta: conversem comigo. E um homem, de sobretudo marrom amarelado, feito um detetive dos anos 30, surgiu na minha frente, como se tivesse acabado de atravessar um portal. E me perguntou, por quê? E eu respondi, porque eu quero ajudar no que eu puder e eu quero aprender. E ele disse, mas vocês ainda estão com as mentes muito cheias de imagens. O que sugere que a coisa anterior dos Hulks eram minhas. E quando ele disse isso, eu me vi cercado de muita gente. Ele estava falando para muita gente.
Achei que eu estava sozinho. Das mais variadas idades. Olhei para a cara de cada um deles, olhei muito detalhadamente e não conhecia ninguém. E perguntei, eles também estão fora do corpo físico? E ninguém precisou responder em voz alta. Deu para entender que sim. Um carinha olhou para mim e sorriu por achar aquilo incrível. Ele estava muito empolgado. E eu apertei a mão dele. Um outro atrás de mim me perguntou, que rua é essa? E eu respondi, essa é a rua onde eu moro. Não sei por que eles foram trazidos para lá, sendo eu, né, a referência. Eu poderia ter ido para onde eles estavam, porque eram muitos. E o cara de sobretudo que estava ali por nós me perguntou, quando eu falei que era a minha rua, mas qual delas é essa? E eu entendi a pergunta e respondi feito um aluno. Depende da frequência. E o homem assentiu. Balançou a cabeça afirmativamente e caminhou rua acima e fomos atrás dele, feito uma excursão do primário. E eu falei, aquela ali é a minha casa, já apontando, tentando identificar a minha casa. Mas a rua já estava um pouco diferente, não tinha o número da minha casa. Pulava. Tinha número antes, número depois, que eu nem sei se eram números que existem, porque agora eu nem sei se a rua de cima é esse número que eu coloquei aqui, mas eu olhei o número de antes e o número depois. A minha casa não estava lá e os portões eram bem diferentes do que são normalmente. Eram bem estreitos, devia ter 1 metro mais ou menos, assim. E alguém, na verdade eu falei, era para minha casa estar ali. E alguém comentou, são casas bem estreitas, não é? E realmente eram, grudadas umas nas outras. E na rua de cima o cenário mudou drasticamente. Atravessando algumas dimensões, considero eu, porque surgiu uma estrutura como se fosse uma estação de ônibus, rodoviária, aeroporto. E tinha tanta gente que meu grupo foi diluído na massa que se movia. Perdi o homem de sobretudo de vista, uma menina de uns 13 anos, negra, estava do meu lado e sorria muito feliz. E eu sorri de volta para ela e perguntei, por que você está tão animada? E ela respondeu, estou muito feliz de voltar a ter este corpo. Quando eu morri, eu estava com 90 anos. E eu perguntei, e você sabe dizer quanto tempo tem que você morreu? E ela disse, faz umas 3 horas. Eu achei um pouco curto o tempo para ela estar tão bem assim, mas nos distanciamos. E pensando bem, provavelmente o processo de morte dela foi tão gradual que ela já saía muito antes e ia se adaptando, ela só precisava se desvencilhar do corpo que já estava bem velhinho. Foi natural ela se ver daquela forma e feliz, estava muito feliz. Nos distanciamos e pensei que ela devia ter morrido lentamente, com consciência de que isso estava acontecendo. Aqui tem a minha observação disso, que eu acabei de comentar realmente. E não devia querer estar naquele corpo lá fazia tempos. Mas a estação era enorme e pedi informação num guichê, prestando atenção nas pessoas, nos detalhes, e gastaria muito tempo detalhando isso. Eu até lembro dessa situação aqui, lembro da estrutura arredondada, lembro de tudo. Em resumo, uma moça me deu uma senha e disse que iriam falar comigo assim que possível. Mas, obviamente, meu caso não era nem prioridade. Não sei nem se a senha era de verdade. Acho que era mais para me deixar sossegado. Pois cada caso ali tinha sua prioridade, a minha não era alta, e eu bufei o riso pensando. Isso é uma forma de dizer que eu não vou ser atendido, né? Para vocês verem que eu realmente lembro da situação. Eu estou lendo aqui porque é uma forma de pegar detalhes que eu esqueço, porque acontece. Porque é como se fosse uma coisa que aconteceu 3, 4 anos atrás, mesmo as coisas que acontecem aqui a gente esquece. E eu continuei. E você só está me distraindo com esse número, que não vai ser chamado, já que eu posso acordar a qualquer momento no meu corpo, porque obviamente meu tempo ali era limitado. E a mulher me olhou
dizendo, percebendo o meu pensamento, um tanto surpreso pela minha lucidez, e meio que deu de ombros para confirmar. A chuva está ficando um pouquinho mais forte, mas acho que ainda dá para continuar e vou tentar terminar esse vídeo aqui. Resolvi explorar o lugar e andei por lá, pensando na imensa logística que mantinha aquilo funcionando, porque era muito grande. E devia ser um lugar para redirecionamento de pessoas para outros lugares. Eu subi por galerias, rampas, andei pelo lugar feito louco. E tinha tanta gente que não falei mais com ninguém. É aquela coisa de como se fosse um evento, né? Uma das coisas que notei foi um rastro de vultos em algum momento, como se fosse um vento que desenhava uma linha em curvas, mas apenas ali, como uma correnteza dentro do mar. E eu fui ver de perto e vi que tinha pessoas ali dentro, mas elas se movimentavam de forma muito acelerada. Eram rastros, como um efeito de filme, onde só um pedaço, só um corredor, era uma parte específica. Tinha uma movimentação muito mais rápida ali dentro, num fluxo. E eu entendi que estavam numa frequência diferente. E achei isso muito interessante, como o tempo poderia ser alterado, a percepção de tempo, de acordo com esse fluxo de movimento de lá. Quando estava no andar mais acima, no qual tinha menos gente do que no térreo, eu entrei numa sala de intrometido mesmo, como se fosse uma secretaria, e nesse momento eu acordei. Este relato é muito interessante por vários aspectos. Acho que eu não preciso nem comentar especificamente cada caso. Acho que ele fala por si só. E com isso eu quero trazer aqui para vocês essas várias situações. Quando eu digo que fora do corpo vamos presenciar coisas muito diferentes umas das outras, é bem verdade. Existe sim uma concordância em algumas situações, mas as pessoas se pegam muito nisso para detalharem como é no astral, de forma que parece que elas estão realmente te dizendo tudo o que é. E não tem como, é muito amplo. Mas ter essas experiências compartilhadas com vocês talvez os ajude a se situarem quando acontecer uma coisa dessa. Você não está enxergando, você estava enxergando e parou de enxergar, sem desespero. Tem que relaxar. Viu coisas muito absurdas, tentar ver se olhar através daquele filtro, que talvez seja seu, e parar e pedir, né, por conversa, alguma coisa assim. Olha, eu já fiz isso muitas vezes. Poucas vezes aparecem para me dizer alguma coisa, como esse homem apareceu. Eles estão observando a gente o tempo inteiro. É como professores. Estão ali analisando a gente e deixando acontecer. Vez ou outra, eles nos levam ou interagem para fazerem alguns questionamentos, mas é bem raro também. O importante, para mim, sempre é a busca de lucidez nestes planos físico e espirituais, todos eles. Que para mim, como já disse e venho dizendo, não é tão real quanto a gente imagina. E a flutuação é muito grande, muita coisa pode acontecer. O próximo vídeo de perguntas e respostas que vocês vão ver que eu já gravei, eu falo um pouquinho sobre isso por causa de uma pergunta que foi feita lá, mas vocês vão entender direitinho depois como... Eu vou encerrar este vídeo por aqui, já que a chuva deu uma trégua, e é isso. Provavelmente vou editar algum trecho de aula que eu dei nas segundas-feiras, lembrando que essas aulas é para quem faz uma contribuição via Pix para o canal, para que eu possa manter esse projeto aqui, já que eu abri mão completamente das publicidades
e tenho aceitado num valor que você acha, se achar que é tranquilo, que não vai fazer falta para você, é uma forma de me ajudar a manter esse conteúdo que ajuda muita gente e me ajuda também. Essa é que é a verdade. Meus estudos acabam sendo mais reforçados. Eu não posso relaxar no sentido de, vou deixar para lá. Nem é relaxar a palavra, porque relaxar é bom. Eu não posso negligenciar e deixar de lado de, a vida está me puxando, porque tenho esse parâmetro aqui de trazer para vocês. Eu agradeço de coração, eu falei no vídeo anterior, das pessoas que contribuíram no ano anterior, e tem gente que todo mês contribuiu. Impressionante. Toda vez que eu olhava, eu falava, poxa, essa pessoa lembrou de mim, e essa pessoa apoia esse projeto, e é uma forma de garantir que não é apenas eu que estou recebendo isso. São outras pessoas também, porque eu estou aqui compartilhando com vocês tudo que eu posso. E, além disso, mantendo os meus projetos sociais, que chega a tanta gente também. Então, mais uma vez, muito obrigado de coração. E quem quiser fazer qualquer contribuição, a chave Pix é portalwilmor@gmail.com. E como eu estou saindo para ter uma semana de férias, e também a gente vai voltar com as aulas depois do dia 15, alguma coisa assim. Eu vou mandar e-mail para as pessoas. Quem fizer uma contribuição, por favor, não esqueça de mandar um e-mail. Mesmo sem o arroba, eu vou entender. Deixa um espaço, que depois a sequência vai dizer que é um e-mail. Caso você não tenha mandado, porque se você já mandou, já está na minha lista, não tem problema. Tá bem? Isso é muito importante, porque eu não consigo colocar vocês na lista dos vídeos sem e-mail. Eu mando lá, tem um link com tudo que já foi dito, e a partir das aulas, do retorno das aulas, eu já aviso e a pessoa pode participar ao vivo. Qualquer valor, desde que não faça falta para vocês. Muito obrigado, de coração. Hasta.